vai continuar falando de processos, mas já sabe o que são processos, o que são threads, já diferenciou as threads de usuário e as threads de núcleo ou de kernel, e já viu o diagrama de transição de estados de processos. Agora a gente vai falar sobre o escalonamento de processos, ou sobre as políticas do escalonador. O escalonador, como a gente sabe, é a parte do sistema operacional que escalona, ou seja, escolhe qual processo ou thread de núcleo vai ser executada em cada core a cada instante. Com isso, a gente já percebe que somente, além dos processos, somente as threads de núcleo, somente as threads de kernel são escalonadas pelo escalonador. As threads de usuário não são gerenciadas pelo escalonador, mas só o gerenciador deles, só o processo grande, que daí pode disparar as várias threads de usuário que é gerenciada pelo escalonador, tá bom? Então, de novo, o escalonador é aquela parte do sistema operacional responsável por escalonar os processos e as threads de núcleo para serem executadas em cada core a cada instante. Existem vários tipos de políticas para o escalonador, ou seja, de estratégias que ele pode usar para cumprir o papel dele. E os principais objetivos do escalonador, os principais critérios do escalonador são bem importantes, são comuns aos sistemas operacionais, e eu vou colocar aqui na tela para você dar uma olhada. E daí as políticas que a gente vai falar a seguir tentam cumprir esses objetivos, esses critérios. O primeiro critério é chamado de justiça. Esse critério consiste em atribuir uma porção justa de tempo da CPU, do processador, para cada processo. E daí você vê que esses critérios aqui, a gente pode interpretar de várias formas. E daí os sistemas operacionais comerciais, os sistemas operacionais reais, eles tentam cumprir esses objetivos olhando os objetivos do sistema, do tipo de processamento que aquele sistema operacional vai gerenciar. Então, o primeiro é a justiça, atribuir uma porção justa de tempo da CPU para cada processo, tá bom? Isso pode ser, por exemplo, dar mais tempo para os processos mais prioritários, menos tempo para os processos menos prioritários, mas sem deixar nenhum processo, por menos prioritário que seja, sem execução. O segundo critério é equilíbrio, que é manter ocupados os recursos do sistema. Então não adianta eu ter um monte de políticas sofisticadas, de critérios sofisticados, se eu acabar ocupando memória, deixando alguns cores sem uso e assim por diante. Tá? O terceiro critério tem a ver com a vazão, o throughput, ou tempo de retorno, que é aumentar o número de processos atendidos por unidade de tempo. Então, em algum ΔT, eu atender muitos processos, ao invés de ficar, ainda que seja muito prioritário, atendendo um processo só, por exemplo. O outro critério é de proporcionalidade, é satisfazer as expectativas do usuário. Isso está envolvido, por exemplo, quando tem algum usuário que dispara muitos processos e outros usuários que disparam poucos processos, e daí aquele usuário que disparou um processo só, ele ficar com um tempo super pequenininho e não ter, enfim, o processo dele quase não andar, o processo dele fica lento. E um outro critério ainda tem a ver com cumprimento de prazos. Então, para sistemas operacionais em tempo real, ou seja, onde tem alguns processos que precisam ser executados em algum ΔT, porque eles são críticos, por exemplo, esses critérios de tempo, essas restrições de tempo serem atendidas. Então esses são os critérios básicos para o desenvolvimento das políticas dos sistemas operacionais, e agora a gente vai ver as políticas em si. As políticas de escalonamento são divididas em algumas classes, em alguns tipos. O primeiro tipo que a gente vai falar são as políticas de escalonamento de processos em batch, em lote. A gente já falou isso na semana passada. É quando eu vou fazer, por exemplo, arquivos, ou o próprio sistema operacional pode tratar disso, em lote. Ou seja, eu tenho
vários processos para serem disparados, eu crio uma configuração de lote, pode ser um arquivo de lote, às vezes chamado de arquivo batch, com todas as tarefas que eu preciso realizar. E aquelas tarefas que vão virar processos, esses processos vão ser escalonados pelo sistema operacional. E tem alguns sistemas operacionais que criam políticas específicas para processos em batch, para processos em lote. Vamos ver aqui no quadro quais são essas políticas, ou pelo menos as principais políticas usadas para processamento batch. A primeira política é chamada de primeiro a chegar, primeiro a ser servido. É tipo uma fila. Então, o primeiro processo, a primeira tarefa que você colocou no arquivo inLote, vai ser o primeiro a ser executado, o segundo arquivo vai ser o segundo a ser executado, vai ser o segundo processo, e assim por diante. Então, é uma política bem simples e é bastante usada porque é muito simples de implementar. A segunda política de batch é a tarefa mais curta primeiro. Então, o escalonador tenta estimar o tempo de processamento de cada processo, de cada tarefa, e executa as mais curtas primeiro, as que ele julga que vai levar menos tempo primeiro. E a terceira política, bastante comum, é de menor tempo restante. Então, se eu tiver já processos semi-executados, executados parcialmente, ele sempre vai escolher o processo que tiver o menor tempo restante. Então, ele vai também estimar quanto tempo ele julga que cada processo, cada tarefa vai demorar ainda para ser executada, e executa a que tiver menor tempo restante, a que faltar menos tempo, portanto. Segunda classe de políticas são as políticas interativas para os sistemas operacionais interativos. A maior parte dos sistemas operacionais comerciais, esses que a gente usa, são interativos. Por quê? Porque eles são feitos para o usuário final e o usuário final interage muito com o sistema operacional. Então ele fica vendo o que está acontecendo nos processos, na janela ativa, fica disparando processos, fica alternando entre processos para ficar em foreground para ele e assim por diante. Então as políticas para sistemas operacionais ou para escalonadores interativos são as que a gente mais usa. Vou colocar aqui também um quadro para mostrar quais são as principais políticas para esse tipo de escalonador. Então vamos dar uma olhada. Na primeira política, é uma política que a gente já falou, a gente fala desde o primeiro semestre, que é a política com chaveamento circular ou time sharing. E essa, que é a mais simples, tem um nome particular, chamada de round robin. E ela é aquela que a gente já supõe. Então tem vários processos, eles formam uma fila circular. O escalonador escalona o primeiro processo, depois o segundo, terceiro, quarto, até chegar no último, volta para o primeiro, segundo, terceiro, até chegar no último, volta para o primeiro, segundo, etc. Tá? Essa é a política mais comum, é mais fácil de ser implementada, é mais democrática, deixa todos os processos executarem, usualmente dá o mesmo tempo de execução para cada processo, e esse tempo de execução é chamado de quantum de tempo, e pode ser, por exemplo, de 5 milissegundos, 10 milissegundos, configurado dependendo do sistema operacional. Legal? Embora ele seja muito democrático, às vezes, para algumas aplicações, a gente pode ter alguns processos muito interativos ou sem prioridade, do tipo chats, editores de texto, coisas assim, e alguns processos podem ser muito prioritários, como por exemplo, você pode ter servidores na sua máquina. E esse tipo de política, como é muito democrática, ou seja, dá o mesmo tempo, a mesma importância para todo tipo de processo, talvez não seja adequada para algumas aplicações. Um outro detalhe dessa política, que é comum às outras também, é uma coisa que a gente já falou na semana passada, mas vale a pena repetir aqui para deixar bem fixado. Que é, quando um processo está executando e ele faz uma chamada bloqueante, tipo uma leitura, ou quando termina o tempo de execução dele, termina o quantum de tempo dele, existe uma interrupção de hardware, e essa interrupção o processador é obrigado a falar o que está acontecendo.
A interrupção, que é o fenômeno de hardware que a gente ainda vai ver em detalhes, mas já para adiantar, para a gente entender melhor esse fenômeno do escalonamento, o escalonador é obrigado a interromper aquele processo que estava executando e ver o que aconteceu. O processador, o escalonador, vai olhar lá e vai falar o seguinte: terminou o tempo dele, o que eu faço? E o que ele tem que fazer mesmo nessa interrupção? Ele tem que fazer uma preempção do processo, ou seja, houve uma preempção do processo, ele estava executando e parou de ser executado. O contexto dele tem que ser armazenado, e o contexto dele inclui, por exemplo, o contador de programa e os valores dos registradores. Eles têm que ser armazenados para a próxima vez que aquele processo for reescalonado, esses dados, esse contexto ser reestabelecido, ser recuperado e ele voltar a executar do ponto onde ele tinha parado com os mesmos valores que estavam nos registradores, por exemplo. Tá bom? Bom, vamos dar uma olhada na segunda política para sistemas interativos. Isso é chamado de escalonamento por prioridades. E a política é: o processo mais prioritário executa. Essa também é uma política que é seguida por muitos sistemas operacionais, mas não de forma muito rígida. Por quê? O que poderia acontecer? Bom, então vamos abrir um parênteses aqui e falar de duas propriedades muito importantes que todo sistema operacional tem que ter. O primeiro, a gente já viu, embora a gente não tenha falado sobre isso nesse contexto, é que o sistema operacional tem que ser preemptivo, ou seja, ele tem que ser capaz de tomar recursos de outros processos, né? Então você se lembra que preempção é esse fenômeno, esse conceito um pouco mais amplo. A forma mais usual de fazer preempção é tomar o processador, mas como a gente já viu, a gente poderia tomar, fechar arquivos, canais de comunicação e tomar qualquer tipo de recurso do processo. Bom, e o outro fenômeno, a outra característica muito importante que todo sistema operacional tem que ter, então ele tem que ser preemptivo, ou seja, ele tem que implementar a preempção, e ele não pode admitir starvation. O que é starvation? Às vezes quando você vê, sei lá, I'm starving, né? Tipo, estou morrendo de fome. Então, o sistema operacional não pode deixar nenhum processo, por menos prioritário que ele seja, morrer de fome. Ou seja, ficar esperando o processador e nunca obter o processador, nunca ser executado. Então sempre tem um processo mais prioritário que ele. O processo mais prioritário que ele é escalonado, ele, coitadinho, é o processo menos prioritário de todos. E ele fica lá esperando e nunca chega a vez dele. Isso não pode acontecer em nenhum sistema operacional. A partir dessas duas primeiras políticas de sistemas interativos, muitos sistemas operacionais, como o Unix, os Linux e etc., usam um esquema mais ou menos que a gente poderia chamar de híbrido, ou de filas múltiplas. Então existem várias filas, cada fila funciona como um round robin, né? Em esquema de time sharing. As filas de cima têm mais prioridade. Então os processos que estão nas filas de cima é que vão ser escalonados para serem executados. Os processos nas filas de baixo são menos prioritários, eles vão demorar mais para serem executados. Mas, para evitar o starvation, ou seja, que alguns processos menos prioritários nunca executem, então é assim, no caso do... cada um tem uma implementação particular. No caso do Unix, por exemplo, ele sempre pega o primeiro processo da fila mais prioritária. E daí ele pega e vai executar por ΔT. O que pode acontecer é que aquela fila mais prioritária nunca fique vazia. Então, ou porque os processos continuassem, se os processos continuassem muito prioritários, ou se tivesse alguém, por exemplo, um superusuário, que sempre disparasse processos super prioritários e esses processos sempre entrassem nas filas mais altas. O que aconteceria? Processos menos prioritários das filas mais baixas nunca executariam, porque as filas de cima nunca ficariam vazias. Para evitar isso, o Unix, por exemplo, faz o seguinte: os processos, quanto mais tempo eles executam, eles vão diminuindo de prioridade. Então, se o processo for escalonado muitas vezes, ele vai diminuindo de prioridade com o tempo. E processos que esperam muito tempo para serem executados,
Quanto mais tempo eles esperam para ser executados, mais eles aumentam de prioridade. O que vai acontecer com isso? Que um processo, por menos prioritário que seja, quando ele ficar esperando muito, ele vai passar para a fila de cima. Se ele ficar esperando muito de novo, ele vai passar para a fila de cima. Se ele ficar esperando muito tempo de novo, ele vai passando para as filas de cima até chegar no final da fila dos processos mais prioritários. Então, na pior hipótese, vai acontecer isso. Como a fila de prioridade mais alta é uma fila, o processo entrou no final da fila, em algum momento ele vai chegar no início da fila e vai ser escalonado. Então, mesmo um processo muito pouco prioritário, que começa na última fila, e mesmo que alguém fique disparando muitos processos mais prioritários que ele vai subindo com o tempo e uma hora ele vai ser executado, tá? Então é assim que os sistemas, por exemplo o Unix, resolvem, alterando dinamicamente a prioridade dos processos. Uma outra política é chamada de fair share, ou seja, cada usuário vai ter uma fatia justa de tempo. Por exemplo, suponha que num sistema operacional multiusuário, tem um monte de usuários usando aquele servidor. Mas tem alguns usuários que são muito fominhas e disparam um monte de processos. Aí os processos deles, por exemplo, ele dispara 100 processos. Um outro usuário dispara um processo só. Suponha que os dois usuários tenham a mesma prioridade. O que aconteceria? Poxa, os 100 processos do usuário 1, do primeiro usuário, ficariam executando por 100 ΔT, depois o processo do usuário 2 executaria por ΔT só, depois eu teria 100 ΔT para o usuário 1, então isso beneficiaria os usuários fominhas, os usuários que disparariam muitos processos. Bom, essa política chamada de fair share dá a mesma fatia de tempo para usuários de mesma prioridade. Então, as fatias de tempo, né, os time sharings, né, os ΔTs, são atribuídos para os usuários. E os processos daquele usuário dividem a fatia de tempo dele. Tá legal? Então, é uma outra forma, uma outra visão também legal para realizar isso. Vocês viram que existem algumas variações, portanto, para fazer escalonamento de processos mesmo para sistemas interativos. Um outro tipo de sistema, que tem alguns sistemas operacionais, mas normalmente eles não são comerciais, eles são usados, pelo menos não para o grande público, eles são usados em algumas aplicações particulares, para quando a gente precisar rodar aplicações em tempo real. Bom, o que são mesmo aplicações em tempo real? São aquelas aplicações onde a gente tem uma restrição de tempo para a execução dos nossos processos. Então, por exemplo, tem algum processo que tem que fazer uma medição numa caldeira, se eu estiver na Petrobras, por exemplo, eu tenho que verificar a temperatura ou a pressão daquela caldeira a cada ΔT. Um outro tem que, sei lá, verificar alguma outra coisa a cada ΔT. Então eu tenho restrições de tempo e eu tenho que escalonar os processos naqueles intervalos de tempo. Tá legal? Eu tenho também, então eu posso ter processos periódicos, como esse caso aí, né? Alguns processos têm que fazer processamento a cada ΔT, e eu posso ter processos não periódicos. Exemplo, quando acontecer um evento, esse evento pode vir assíncrono, pode vir a qualquer momento, aí eu tenho até ΔT para escalonar o processo que vai cuidar dele. Sistemas tempo real, com processos periódicos ou não periódicos. Uma outra classificação para sistemas tempo real é quando os processos têm restrições de tempo real rígidos, hard, né, ou restrições de tempo real mais light, assim, soft. Então, por exemplo, nos sistemas tempo real hard, eu preciso necessariamente escalonar os processos naquele intervalo de tempo. E nos processos tempo real soft, eu tenho uma margenzinha de segurança lá, né, de flexibilidade. Então eu tenho um tempo lá, mas eu posso atrasar um pouquinho. Então eu tenho alguns tipos de sistemas tempo real. E agora a gente vai falar das políticas de escalonamento tempo real. No caso dos sistemas operacionais tempo real, a maioria dos escalonadores usa alguma forma, por exemplo, de grafos, de tentar estabelecer e ir colocando como numa lista ligada os processos.
Vocês já viram, talvez, esse tipo de escalonamento para gerenciamento de tarefas em administração, por exemplo. Talvez você tenha visto isso em alguma forma de modelagem em disciplinas de engenharia de software, quando você tem que planejar as atividades. Tal atividade tem que ser primeiro, tal atividade tem que ser depois. Então, vários deles usam formalismos de outras áreas, em particular da teoria dos grafos, para estabelecer quais processos vão ser executados primeiro e em que ordem. Bom, a partir de agora, a gente vai ver a implementação de um escalonador em particular, para a gente ver como é. A gente já sabe, na verdade, eu adiantei, e vocês já sabem que escalonadores comerciais, escalonadores reais que a gente usa, podem usar variações, hibridizações desses métodos. Então eu vou colocar na tela aqui para vocês como é que funciona o escalonador, como é que são gerenciados os processos pelo escalonador do Unix. Então eu vou colocar a figura aqui para vocês. Vocês vejam que tem várias filas. Tem uma fila, as filas de cima, os níveis de cima são os níveis mais prioritários. Os níveis de baixo são os níveis menos prioritários. A quantidade de níveis é configurável, mas o default, o padrão, são 14 filas. 7 filas mais prioritárias e 7 filas menos prioritárias. 7 filas para processos em modo kernel e 7 filas para processos em modo usuário. Isso quer dizer que os nossos processos, como usuário final, por mais prioritários que eles sejam, eles vão entrar no máximo no final da fila mais prioritária dentre os processos nível usuário. Por exemplo, se a gente tiver 7 filas embaixo, 7 filas em cima, ele vai entrar na fila mais prioritária do grupo de baixo. Bom, dá uma olhada nesse esquema aí. A gente vê dos níveis de prioridade quais são os processos mais prioritários de todos. E a figura marca que alguns processos desses, alguns níveis desses, não podem ser interrompidos. Então, quando eles começam a executar, eles continuam executando até terminar o que precisavam fazer. E esses envolvem o swapper. O que é o swapper mesmo? Lembra do swap, da área de swap? Que é aquela área do HD ou do SSD que funciona como memória virtual. Então, quando o sistema operacional estiver fazendo trocas, estiver fazendo swaps, pegar áreas do processo e colocando para a área de swap, memória virtual, e ou vice-versa, pegando áreas da memória virtual e trazendo para a memória RAM, esse processo aí não pode ser interrompido. Tá? Então, prioridade do swapper, que é o processo que faz o swap, é um dos mais prioritários e não pode ser interrompido. Outros que são muito prioritários são de entrada e saída de disco, de buffer, que tem a ver com gerenciador de memória, e de inode. Inodes são os identificadores dos arquivos. Então, quando ele estiver mexendo com a tabela de arquivos, que vai falar, olha, esse arquivo aqui vai ser lido por mais um processo, olha, esse arquivo aqui está sendo aberto, esse arquivo aqui está sendo fechado. Esse processo que faz esse gerenciamento na tabela de inodes, na tabela de arquivos, também não pode ser interrompido. Outros processos de kernel que podem ser interrompidos, mas são mais prioritários que os processos de usuário, são esses aqui. São os de entrada e saída, por exemplo, teclado, mouse e monitor, e o de término de processos. Normalmente, todos os processos, exceto o init, são filhos de algum processo. Então, muita gente chama de término do processo filho. Por quê? Porque os dados dele vão ser passados para o processo pai, tá bom? Então é isso. E depois eu tenho N filas de processos de usuário, que são essas N filas de baixo, né? De 0 a N. Na verdade, nesse caso aqui, N mais uma, né? Então, normalmente o default são outras 7 filas aí, com diferentes níveis de prioridade. Mas
Como o BSD, por exemplo, né, e o Unix de forma geral, eles ficam disponíveis, você pode baixar o kernel, alterar e recompilar ele, e daí instalar o seu próprio Unix, o seu próprio Linux. Então algumas instalações particulares podem alterar essa quantidade. Tá? O default, ou seja, o que está lá no site da Universidade da Califórnia em Berkeley, BSD, né, o Berkeley Software Distribution, o original, tem 14 filas, 7 mais 7. Mas como a gente falou, você pode alterar isso aí. Nas filas de baixo você já sabe como acontece. Quando as filas de cima terminam e os processos de cima são muito rápidos, um parênteses aqui. Porque alguns anos atrás o pessoal chamava os Linux de mais demorados. Eu uso o Windows porque o Windows é mais rápido, o Linux é mais demorado. Porque aquelas tarefas de cima, os processos de gerenciamento que ficam nas 7 filas superiores, elas têm mais ou menos o mesmo tempo de processamento se você for usar num processador mais rápido ou num processador mais lento. Então, há vários anos atrás, quando os processadores eram mais lentos, as memórias eram menores e etc., o sistema operacional gastava muito tempo rodando, escalonando esses processos de gerência, os processos de kernel, os processos dos 7 níveis de cima. E proporcionalmente sobrava menos tempo para os processos de usuário. Daí o usuário falava, o Linux é lento. Com o aumento do número de cores e a velocidade de cada core, como a gente tem hoje, as tarefas de gerenciamento, aqueles processos que ficam nos níveis de cima, continuam basicamente os mesmos e requerendo mais ou menos o mesmo poder de processamento. E daí, proporcionalmente, o tempo que o sistema operacional usa para gerenciar esses processos kernel passa a ser menor. E ele passa a usar proporcionalmente muito mais tempo para processos de usuário. Tá bom? Então, esse é um parênteses porque o pessoal falava que os Linux eram mais lentos que o Windows. Tá bom? Bom, dentro dos processos, esses processos aí, como a gente sabe, nas máquinas já de algum tempo para cá, eles ocupam uma certa percentagem de tempo do nosso processador, do nosso sistema computacional, e daí eles terminam e o sistema fica pronto para executar os processos de usuário. Legal. Dentre os processos de usuário, existem prioridades. Inclusive, você pode alterar, se você for superusuário, melhorar a prioridade dos seus processos. Se você não for superusuário, você só pode piorar, diminuir a prioridade dos seus processos. A chamada de sistema, a System Call que faz isso é NICE, N-I-C-E. Tipo, você vai ser legal. Então, por exemplo, eu vou disparar um processo, o processo é super demorado, só que eu estou saindo, agora são, sei lá, 5, 6 horas da tarde, e eu só vou voltar no outro dia de manhã. Então, tem o pessoal do turno da noite, eles têm as coisas dele para fazer, eu só vou precisar do resultado do processo amanhã. Então, eu posso dar um nice, ser legal com o pessoal da noite, ou seja, diminuir a prioridade do meu processo e porque eu não tenho tanta pressa. Então, eu posso dar um nice com parâmetro não negativo, e daí eu estou diminuindo a prioridade dele. Se você for superusuário, você pode dar um nice também com parâmetro negativo e aumentar a prioridade do seu processo. E, inclusive, os processos filhos vão herdar as prioridades do pai e vão ser prioritários também. Então, eles vão aparecer, serem criados nas filas de cima. Ou seja, nas filas mais prioritárias dentre os processos de usuário. Tá bom? Como a gente sabe, os processos de baixo, eles só executam quando não tiver ninguém nos níveis de cima, mas eles vão, se eles esperarem muito, aumentando as prioridades, e os processos que executam muito, eles vão diminuindo de prioridade para evitar o fenômeno que se chama, você se lembra? Starvation, né? Que é não deixar o processo morrer de fome. Tá legal? Essas então foram as políticas de escalonamento. É possível hibridizar essas políticas. Se você tiver que projetar um escalonador, que pode não ser um escalonador de sistema operacional, mas podia ser um escalonador de threads, você poderia hibridizar e adaptar para que as suas threads, porque a sua aplicação fosse precisar. Tá legal?
A partir de agora, a gente vai dar uma olhada para a gente começar a se preparar já para as nossas implementações. Eu vou mostrar um ambientezinho, o repl.it, já vou mostrar executando ele, e vou fazer algumas coisas muito básicas ainda para quem nunca mexeu nos Linux, macOS, para a gente ver algumas coisinhas. Só para lembrar, esse repl.it não é uma máquina virtual e eu não coloquei um dual boot. Por que eu vou usar ele? Eu vou usar ele porque alguns de vocês talvez queiram fazer assim e fazer a partir do navegador. Mas se você tiver um macOS ou Linux, os comandos são os mesmos. A única coisa é que você vai poder disparar vários terminais, né, várias shells. A maior parte dos Linux, pelo menos, chamam de terminais, que são, é o que a gente vai ver lá, interface de linha de comando, quando você pode colocar comandos. No nosso caso, no nosso simulador, a gente vai ter uma shell só, um terminal só, mas a gente vai conseguir se virar com um terminal também. Então hoje a gente vai ver algumas coisas bem básicas para quem nunca viu, e daí vamos lá dar uma olhada que eu vou ligar a máquina para vocês verem. Bom pessoal, vamos ver como a gente usa aquele ambiente repl.it. Vai aparecer essa tela, aperta em Start Coding e seleciona a linguagem. Linguagem C, no nosso caso, vou clicar em Create. Quando ele criar, vamos esperar um pouquinho, vai aparecer do lado esquerdo aqui a lista de arquivos. Ele já criou um arquivo aqui na área central e chamou de main.c. Posso renomear, tudo mais, vou deixar assim mesmo. Aqui tem o meu arquivo, posso colocar outros arquivos também. E aqui do lado direito é a minha shell. Quem usa Linux, macOS e tal, às vezes pode chamar, a maior parte das instalações chamam de terminal, tá bom? Então aqui eu tenho meu terminal ou minha shell. Então a primeira coisa que a gente pode fazer, que a gente vai querer fazer bastante, é dar um ls, dar um list para listar os arquivos que tem naquela pasta, naquele diretório. Então, esse ambiente vai criar uma pasta só, pasta virtual. Não se esqueçam de salvar os arquivos depois, tá? Antes de fechar o navegador. Esse arquivo aqui, aí você copia e salva num arquivo seu. Ele achou só esse arquivo, main.c. O jeito mais usual, talvez mais útil de dar o ls, é dar ls... Opa, peraí. Do lado direito, no terminal, é dar ls espaço -l. E daí ele vai mostrar, ó, o único arquivo é main.c, vamos dar uma olhada nessa linha aqui, ó. Main.c. Tem data de alteração, proprietário, ele deu o nome de runner, e tem o tamanho, 77 bytes. E aqui tem uma coisa interessante, ó, do lado esquerdo, que são as permissões. Olha, eu tenho uma permissão, que tem a ver com identificar se aquele arquivo é um diretório ou não, se é uma pasta ou não. Nesse caso não é um diretório, então tá com um hífen, um tracinho. Depois eu tenho 3 grupos de permissão RWX, que dá permissão de leitura, read, de escrita, write, e de execução, X. Tanto para mim, para o proprietário do arquivo. Então essas três primeiras permissões aqui tem a ver com o dono do arquivo, se ele pode ler, se ele pode escrever, se ele pode executar. Nesse caso o arquivo não é executável, tá? Depois eu tenho permissões para o grupo, por exemplo, se eu tiver no grupo alunos, que os outros alunos, que os outros usuários do mesmo grupo podem fazer. Eles podem ler, escrever ou executar. E depois para todos os usuários do sistema. O que todos os usuários do sistema podem fazer? Se eles podem ler, se eles podem escrever ou se eles podem executar. Nesse caso, eles só podem ler, tá? Só o read, o R, está habilitado. Beleza?
Um ponto importante é que quando a gente começar a criar pastas, criar diretórios, mudar de pasta precisa de permissão de execução, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos compilar esse programa. Para compilar, a gente vai usar o compilador C, que é o CC, ou GCC. Normalmente eles são sinônimos e qualquer um dos dois vai funcionar. Se não funcionar um, você usa o outro. Se não funcionar o CC, você usa o GCC. Então, eu vou dar GCC, o nome do arquivo, main.c. Vou fazer um teste antes. Suponha que eu não coloque o nome do arquivo executável que eu quero. Ele vai gerar numa saída padrão, no arquivo padrão de saída. Vou dar Enter. Ele não falou nada, é porque não deu nenhum erro, nenhum warning. Eu vou dar ls-l. E daí, além do programa main, eu tenho o arquivo a.out. Então, sempre que eu não colocar o nome do arquivo executável, ele vai me gerar nesse a.out. Veja que ele já tem uma quantidade maior de bytes, né? Ele já é maiorzinho que o main.c e ele já tem umas permissões de execução, tá bom? Mas a forma mais usual que eu vou fazer é dar gcc, main, o nome do arquivo fonte, no nosso caso main.c, -o, que é para gerar o objeto, para gerar o executável, e depois o nome do arquivo executável, sem extensão. Vou chamar o meu programa de, sei lá, prog. Beleza? Aí, vocês veem aqui do lado esquerdo, ó, que os arquivos vão aparecendo aqui, ó, tá? Agora já tem 3 arquivos. Se eu quiser, do ls-l e daí vejo as permissões. Por exemplo, o prog também tem permissões de execução. Tem os x também. Bom, vou executar o arquivo prog. Para executar o arquivo, eu vou dar o caminho, né? O nome dele tem o caminho também. O que é o caminho? É o caminho de diretórios. Lembra que o sistema de arquivos é uma árvore. Por exemplo, o C é a raiz da árvore, depois tem, sei lá, meus arquivos, meus programas, sei lá, os diretórios, as pastas que você tiver. Dentro dessas pastas tem outras pastas e isso configura uma árvore. Beleza? Tem 2 arquivos bem importantes, que é o arquivo ponto, que é a pasta atual, o diretório atual, e o ponto, que é a pasta py. Então, para você ir para a pasta py, num outro momento a gente fala de comandos assim, é ponto. E a pasta atual é ponto. Então, meu arquivo prog, meu arquivo executável prog está na pasta atual. Então, ponto barra. Lembrando que a barra nos Unix, macOS e tal, é a barra normal. Talvez você tenha percebido que no Windows, o Windows usa a barra invertida. Então, ponto barra prog, sem espaço, eu vou executar o arquivo prog que está na pasta atual. Daí, como a gente podia esperar, eu nem li aqui o programa para vocês, mas o programa é bem simples. Ele vai dar o printf no Hello World, tá bom? Bom, vamos fazer alguma alteraçãozinha aqui no programa para ele ficar em loop e daí a gente poder ver mais alguma coisa que tem a ver com o processo. Então eu vou declarar uma variável i, uma variável j e uma variável a, que eu vou fazer algumas contas, vou inicializar com 10, por exemplo. Tá? Bom, vou dar um for e recebe 0, enquanto i for menor do que 100, 1, 2, 3, 100 mil e mais. Depois vou colocar um for j, lembrando que o meu for, como ele tem um comando só, não preciso colocar chaves, tá? Eu posso pôr se eu quiser, mas como ele tem um comando só, não necessariamente. Então, for j recebe 0, enquanto j for menor que 100, 1, 2, 3, 100 mil, j mais, eu acho que isso aí já vai ser suficiente para ele ficar num loop.
E daí ele vai fazer alguma conta. Recebe alguma coisa. Cadê mod? Mod 100. Beleza? Ele vai fazer alguma conta aqui. Ele vai fazer A vezes 35 mais 7. E depois, para ele não ficar... Tá bom já, né? Tá bom. Aí ele vai ficar fazendo essa conta aí para a gente observar uma outra coisa. Vou voltar aqui pro terminal. Uma coisa prática é que as setinhas de cima e de baixo recuperam os últimos comandos. Então eu vou na setinha de cima, ó, execução do prog, apertei de novo a setinha de cima, é o ls, mais uma vez é o gcc, tá? Então gcc main.c -o vai criar o objeto e o executável, o objeto vai chamar prog. Beleza? E vou chamar prog de novo. Então ponto barra prog. Aí ele ficou em loop, ó. Bom, no caso mais simples, os programas que ficarem em loop, ó, eles vão ficar travados, ó. Se eu der enter, não vai acontecer nada. Então eu vou ter que interromper esses caras. Vou tentar Ctrl Z, por exemplo, terminou aquele programa. Uma outra forma de eu executar o prog vai ser executar o programa em background. Nesse caso aí, como eu estou executando ele em foreground, ele vai executar e só quando ele terminar ele vai me devolver o prompt, que é esse, sei lá, essa setinha aí que me dá chance de disparar outros comandos. Para eu disparar o prog em background, eu vou colocar ponto barra prog e vou colocar um e comercial. Daí o prog vai ficar executando em background. Olha lá, ele lá está executando em background. Uma outra coisa, vocês lembram que o ls dá a lista de arquivos e o ps dá a lista de processos que estão executando. Vamos dar uma olhada. Olha os processos que estão executando. Eu tenho execução da bash, que é a shell, tá? É o terminal. Eu tenho a execução do ps, que é esse comando aqui que lista processos, e eu tenho dois progs. Um prog, que é esse que eu parei aqui, ele ainda está aparecendo, né? Ele pode ou não ter recebido um sinal que ele morreu, ele pode ser um zumbi ainda. E eu tenho esse prog que eu disparei em background aqui, ó. E ele é o processo número 317. Então, se a gente olhar, vamos colocar mais para cima. Se a gente olhar o resultado desse PS, que está aqui, ó, da lista de processos, eu tenho, por exemplo, o processo prog, esse que está executando, ó. Eu tenho o tempo de execução dele, eu tenho uma coisa que é bem importante. Bom, tem em qual terminal que eu estou executando, mas uma coisa mais importante é esse número aqui, ó. Vamos dar uma olhada em cima quem ele é. Ele é chamado de PID, ou identificador do processo. Portanto, cada processo tem um número que o identifica. É o identificador do processo. É o número mais importante que a gente tem sobre o processo e a gente vai poder, por exemplo, mandar mensagens para ele, mandar sinais para ele através do número do processo dele, ou seja, do identificador do processo, o PID. Beleza? Tá legal? Então, vou convidar vocês para fazerem algumas coisas, verem os processos, executarem de repente algum programa que vocês tinham feito já para Windows, talvez CodeBlocks, Dev, enfim, o compilador que vocês usavam. Pegam um simples e tentem compilar aqui e executar e vejam quais diferenças você pode encontrar entre aquele compilador seu e esse compilador C, que é de um outro padrão, é do padrão GNU. Muitas vezes ele tem pouquíssimas diferenças, muitas coisas vão rodar e algumas coisas talvez você receba um erro e já dá uma olhada aqui. Por exemplo, a main nesse caso aqui tem que ser int, você tem que colocar os parâmetros aqui, um void. Olha, o processo terminou, imprimiu hello world, tá? Apareceu uma mensagem que ele terminou, é o programa prog. Vou dar um ps de novo e daí, ó,
Esse prog, que era o 317, terminou. Aquele outro ainda está aqui. Beleza? Uma outra coisa que eu posso dar é outros PS, por exemplo, PS menos AUX, para listar todos. E daí eu vou ter outros processos que tem a ver também com o processo de kernel. Lembra que, por exemplo, o processo pai de todos é o processo init. Olha ele aqui, ó. E veja que ele tem PID 1. Então ele foi o primeiro processo. Ah, guarda isso aí, é uma coisa importante, a gente vai voltar a falar sobre isso. Sobre o PID 0, o que acontece com ele, tá? Então o init, que foi o primeiro processo, ele recebeu o PID 1 e não PID 0, beleza? Então, e daí ele foi dando fork e foi criando outros processos. E aqui tem alguns deles, tá bom? Isso aí, para nossa primeira visita aqui a um Linux, Unix. No nosso caso aqui, não é nem uma máquina virtual, nem tipo um Linux que eu dei boot, né, ou dual boot. É só um simulador, tá bom? Isso aí por hoje. E daí agora a gente vai para perguntas de vocês. Agora, fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas, perguntas, enfim, debates. Então fique à vontade, use o chat escrito ou abra o seu microfone para conversar com a gente.